às vezes acabam se tornando ainda mais violentos, mais agressivos. Então, de fato, prezados irmãos, para a humanidade como um todo, não existe alternativa fora da proposta do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como nos falava Chico Xavier. Se eu dispusesse de bastante autoridade para tanto, eu mandaria colocar esta legenda na entrada de cada cidade: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nos dizia Chico, não é somente amai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que o Cristo nos amou e nos ama? E nos amará sempre, sacrificando por nós todos, não hesitando em abraçar o sacrifício por toda a humanidade. Chico Xavier, com a sua sabedoria, nos falava: no futuro, os homens cogitarão de se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte no plano físico, porque efetivamente ninguém vai morrer. Hoje, nós não cogitamos de nos preparar para a desencarnação. Quando alguém começa a falar em morte, 3 pancadas na madeira. Porque a morte só não é mais velha do que a vida. Ela só não é mais antiga do que a própria vida. E, no entanto, até hoje, nós não aprendemos a lidar com a morte, que para nós continua sendo um tabu, que para nós continua sendo motivo de pavor. Mas, segundo Chico Xavier, no futuro, e infelizmente, esse futuro ainda não chegou, de certa maneira, tem chegado para nós, nas casas espíritas. Mesmo assim, quando nós procuramos estudar, quando procuramos ler, quando procuramos refletir, quando não procuramos a casa espírita apenas para receber o passe, quando nós procuramos a casa espírita interessados no conhecimento da verdade que liberta, interessados no conhecimento da verdade que nos faz crescer interiormente. Mas, segundo Chico, no futuro, os homens cogitarão de se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte no plano físico, porque efetivamente ninguém vai morrer. A morte não existe. Mas se a morte não existe, não existe também nenhum milagre que ela possa promover em nosso íntimo, em termos de renovação. Nós vamos deixar o corpo e vamos continuar a ser exatamente o que somos. O doutor Inácio Ferreira, com as suas tiradas sempre muito bem-humoradas, costuma me dizer assim: meu filho, os espíritas ainda continuam pensando com a cabeça do católico. Porque o espiritismo é uma nova proposta, é um novo paradigma, é uma nova cultura. A doutrina espírita tem 154 anos. 154 anos de fé raciocinada contra séculos e séculos de fanatismo. Contra séculos e séculos de fé cega. Então vejamos
a dificuldade que temos para entender a desencarnação como sendo um fenômeno que apenas e tão somente nos despoja do corpo pesado, nos despoja do corpo material, sem promover em nós qualquer transformação que nós não tenhamos empreendido, que nós não tenhamos feito força para empreender. Mesmo assim, quase todos nós que aqui estamos, no fundo, alimentamos aquela esperança. Quem sabe, talvez eu seja um espírito iluminado. Quem sabe, talvez eu seja um espírito missionário. E ao deixar a carcaça, aí então eu me revelarei ao mundo. Eu me revelarei às pessoas. E essas pessoas então saberão com quem estão tratando. Essas pessoas então conhecerão a minha verdadeira identidade. Não tem nada disto. Não tem nada disto. Quem desencarnar João, vai continuar João. Quem desencarnar Maria, vai continuar Maria. Porque segundo o Espiritismo nos esclarece, vejamos bem, daí dizer o doutor Inácio Ferreira, meu filho, eu não sei onde é que as pessoas estão com a cabeça, quando querem saber o que fizeram, o que foram nas vidas passadas. Porque a presente encarnação de cada pessoa que se encontra na Terra é a sua melhor. É a sua melhor oportunidade. Se é a nossa melhor oportunidade, convenhamos que nós não temos muito o que ficar especulando, como diz o doutor Inácio, porque é quase apenas sucata. O que vamos ficar especulando a respeito do passado, não é verdade? Há pouco tempo, ainda conversando com o doutor Inácio, ele me falou assim, meu filho, vocês, a maioria dos brasileiros, nós os brasileiros, a maioria de nós, estamos vindo de outros países mais civilizados. Nós viemos de outros países mais antigos e mais cultos para o Brasil, porque o Brasil pertencia aos índios. Há 500 anos atrás, o Brasil era apenas habitado por índios. E 500 anos é um tempo muito pequeno para que um índio se transforme num espírito de maior conhecimento, de maior cultura. 500 anos é um tempo muito curto, muito pequeno. Em 500 anos, talvez o espírito tenha tido oportunidade de voltar à Terra, em média, 3 vezes, em 500 anos. Se nós contarmos aí uma vida mais ou menos longa no corpo, depois um tempo de permanência mais ou menos longo, no mundo espiritual. Ora, como é que a gente pode, por exemplo, sair da selva e em 500 anos ter a cultura de um europeu, ter a cultura de um povo que possui uma cultura muito mais antiga. Por esse motivo, nós observamos no Brasil tantas atitudes de violência. Nós observamos no Brasil tantos crimes.
Porque essas violências, esses crimes,